Muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Sertão Nordestino. Eu peço que você se inscreva nesse canal, acione o sininho e nos ajude a expandir esse ministério em favor do Sertão Nordestino. Esse canal tem por objetivo isso, conquistar muito mais gente para trabalhar nessa região tão necessitada de tantas coisas. Então eu conto com você para nos ajudar. Então se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que eles se inscrevam também. Eu queria falar um pouquinho com você sobre o que é o sertão nordestino, porque a gente ouve essa expressão, mas o que é mesmo o sertão nordestino? Há muitos sertões no Brasil, não é? Mas existe uma região que tem esse nome, sertão nordestino. Bom, então a gente já sabe que é um sertão que é uma parte da região nordeste do Brasil. O que é a região nordeste? A região nordeste é formada por 9 estados. Se você olhar no mapa assim de baixo para cima, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, aí logo para cima tem Bahia. Então a região nordeste começa ali na Bahia. Depois, um pouco para cima, Sergipe. Um pouco para cima, Alagoas. Depois, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Então são 9 estados que formam a região nordeste do Brasil. Uma região muito populosa. O nordeste todo tem em torno de 53 milhões de habitantes. Isso é 1/4 da população do Brasil está na região nordeste. E a região nordeste tem uma característica diferente dos outros estados, Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, enfim, não é? Paraná, Mato Grosso, etc., Goiás, é que há uma diferença muito grande entre o litoral e os interiores. O nordestino é, por sinal, muito bonito, muito desenvolvido. Os brasileiros de todo o Brasil gostam muito do litoral nordestino. E também vem muita gente do exterior para as praias do litoral nordestino. Então, uma região bem desenvolvida, diferente dos interiores. Quando você sai ali da orla marítima em direção ao interior, isso em qualquer um dos estados nordestinos, quando você sai, você viaja alguns quilômetros, pode ser 20, 30, 40, 50, depende da região. Então você vai entrando no que nós dizemos um outro Nordeste, completamente diferente do litoral. Então a gente diz é o Nordeste não desenvolvido, com muitas carências, com muitas necessidades. Nós damos graças a Deus porque nesses últimos anos tem havido uma mudança bem importante nessa região, nos interiores do Nordeste. Mas ainda tem muitas carências. Então esse é o sertão nordestino, são os interiores dos 9 estados. Você tira o litoral, mais uma faixa ali, e aí você entra nos interiores e então você tem, como se diz, um outro Nordeste, né? O Nordeste dos interiores. São 45 milhões, aproximadamente, em torno. 45 milhões nos interiores do Nordeste. Na orla, onde estão as capitais, são em torno de 8 milhões de habitantes. E nos interiores, de maneira geral,
45 milhões de habitantes. Agora, tem havido um progresso, e nós louvamos a Deus por esse progresso, e estamos antevendo um progresso maior nesses próximos anos. Esperamos que, especialmente o governo federal, continue investindo muito nessa região, mas tem havido bons investimentos, então tem melhorado bastante, mas ainda precisa muita coisa. Por exemplo, se você olhar o mapa do desemprego, você vai perceber que é nessa região a maior porcentagem de desempregados. Se você olhar o mapa de analfabetismo, infelizmente, você percebe que nessa região está a maior porcentagem de analfabetismo. Se você pensar, por exemplo, em oportunidades para os jovens estudar, se preparar, outra vez a região com menos oportunidades, aí você pode pensar numa série de coisas. E do ponto de vista evangélico, essa região sempre ficou esquecida. Damos graças a Deus pelos pioneiros que há dezenas de anos trabalham na região, mas sempre foram poucos, com poucos recursos. Por quê? Uma região difícil, muito calor, uma região seca e uma série de dificuldades que não motivaram as igrejas a entrarem na região. Entrar para quê? Para ajudar a região, né? Para trazer prosperidade para a região. E então, ainda é nessa região que tem o maior número, o menor número de igrejas evangélicas. Então, a gente pode ainda encontrar cidades aí com 4%, 5% de evangélicos, que é muito baixo pela porcentagem das outras regiões do Brasil, né? Alguns lugares do Brasil que falam-se 40, 45, até 50% de evangélicos, mas não na região do sertão nordestino. Então, o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino tem um desafio. Estamos fazendo isso há 12 anos, viajando pelo Brasil todo, pregando em conferências, em congressos, conselho de pastores, pregando em igrejas e desafiando os pastores, as igrejas, a abrirem igrejas no sertão nordestino. Por quê? Porque com a igreja chega a obra social, com a igreja chega a alfabetização, com a igreja chega a ajuda, não é? Olha, o que nós temos visto de distribuição de cestas básicas no sertão nesses últimos anos, feita por evangélicos, é uma coisa tremenda. O que nós temos visto de poços artesianos, nos lugares mais secos, mais difíceis, e de repente chega uma igreja lá com dinheiro para fazer um poço artesiano, e tantas outras coisas que estão sendo feitas no sertão nordestino. Então, eu queria que você conhecesse um pouquinho melhor o que é sertão nordestino. Lembra disso, que sertão nordestino são os interiores dos 9 estados, aproximadamente 45 milhões, é muita gente, né? Quando você pensa na população da Argentina, ou num país como Portugal, Itália, Espanha, você percebe que se o sertão nordestino fosse um país, seria maior do que esses países. E então uma população vasta e um campo aberto para pregar a palavra de Deus e com a possibilidade tremenda de obras sociais, ajudar nas carências dessa região. Então eu peço que você ore sobre isso, eu peço que você se envolva, eu peço que você ajude esse canal a crescer, a TV Sertão a crescer, porque através desse canal
Olha, nós podemos formar um exército muito maior, muita gente indo para o sertão nordestino, ou das suas igrejas, ajudando, né? Ajudando de muitas maneiras, da própria igreja, a trabalhar em favor dessa região. Então, que Deus abençoe sua vida, a graça do Todo-Poderoso seja sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus.